Shalom, eu sou a professora Tereza Akil e neste episódio do Hebraicamente eu quero conversar com você sobre o artigo definido em hebraico. Vamos começar? Muito bem. Vamos então começar aprendendo ou conhecendo um pouquinho da estrutura da gramática hebraica. Como eu já falei para vocês aqui diversas vezes no canal, o hebraico ele é uma língua antiquíssima, talvez uma das primeiras línguas do mundo. E por conta disso, dessa sua antiguidade, o hebraico clássico ou o hebraico bíblico, ele tem uma estrutura gramatical muito simples. Ele não tem grandes complexidades como as línguas modernas, né? É claro que o hebraico que a gente encontra na Bíblia, ele é um hebraico que remonta a tempos muito antigos, a tempos pré-exílicos, como a tempos também exílicos e pós-exílicos. E isso vai tornando o hebraico, então, que era uma língua simplíssima, a uma língua mais rebuscada. Mas, em princípio, o hebraico ele é uma língua simples. É uma língua que, se você compreende a dinâmica interna dele, você consegue, com relativa facilidade, traduzir os textos, em hebraico da Bíblia, do Antigo Testamento. Veja só como é simples a estrutura da gramática hebraica. Ela é basicamente constituída entre prefixos e sufixos, ou seja, com partículas, letras, partículas, que eu vou colocar como prefixo em uma raiz e como sufixo em uma raiz. Quais são os prefixos da gramática hebraica? Primeiro, o artigo definido, que nós vamos aprender daqui a pouquinho. O artigo definido em hebraico é como em português: o, a, os, as. O vav conjuntivo. O vav conjuntivo equivale ao português à conjunção aditiva e, homem e mulher, a adversativa mans, ou então, porém, pois. E também temos as preposições. Em hebraico a gente vai ter dois tipos de preposição. A preposição que é solta na frase, ela é uma palavra na frase, mas também aquelas preposições que são prefixadas às raízes, E aí a gente vai ter três tipos de preposições diferentes, que vão funcionar como essas aqui: como, por, em, como, conforme, para, a, de, desde. Mas vamos com calma, Tudo bem simples. Em termos de sufixos, os sufixos, eles são também partículas que eu vou colocar em uma palavra para indicar, por exemplo, a respeito do substantivo absoluto. O que é o substantivo em estado absoluto? É o substantivo que vai ter nas frases que vão nomear os seres, ou seja, homem, mulher, cavalo, égua. Isso são substantivos, Esses substantivos, eles vão receber sufixos, por exemplo, para poder indicar que estão no masculino, no feminino, no singular, no plural, ok? Substantivo construto é o segundo sufixo, que nós vamos ver. O substantivo construto, ele é um substantivo que está indicando para o leitor que aquele substantivo ele está numa condição de posse. Ele é como se fosse cavalo de Davi, égua da Ruth. Então, isso é um substantivo em estado construto. E, por fim, os sufixos pronominais. Os sufixos pronominais, como o próprio nome está falando, são os pronomes. Alguns pronomes que nós vamos ter na nossa língua. Por exemplo, meu, teu, dele, nosso, vosso. Isso são esses pronomes da nossa língua. Nós vamos colocar isso em hebraico como um sufixo. Isso é colocado como um sufixo em hebraico, ok? Mas tudo a seu tempo. Temos um percurso aqui, a seguir. Os nossos próximos vídeos serão cada um enfocando exatamente um desses prefixos e um desses sufixos. Então vamos começar hoje conhecendo o artigo definido em hebraico. Muito bem, vamos então agora conhecer o artigo definido em hebraico.
Como em português, o artigo definido em hebraico também é o, a, os e as. Ou seja, o artigo definido, concordar em gênero e em número com um substantivo ou com um adjetivo. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte: o cavalo, a égua. Os cavalos, as éguas. É isso. Então, o artigo definido, ele vai concordar em gênero e em número com o substantivo a quem ele está ali acompanhando, tá bem? Em hebraico, o artigo definido, ele é representado pela letra Re prefixada a uma palavra. Simplesmente isso. Se eu tenho uma palavra que começa com uma letra Re, e ela vai ter mais de 3 consoantes, provavelmente, esse Re poderá ser um artigo definido. Uma coisa muito importante, para que vocês entendam um pouco dessa dinâmica do artigo, é que em hebraico, toda palavra, via de regra, ela é indefinida. Ou seja, se eu quero dizer em hebraico um cavalo ou cavalo, basta eu colocar a palavra sus. Em hebraico, cavalo é sus. Então, se eu leio numa frase sus, eu estou me referindo a um cavalo qualquer. Por quê? Porque em hebraico, meus amigos, as palavras, elas são originalmente indefinidas. É exatamente isso aqui. O artigo indefinido em hebraico, ele não existe. Ele é implícito na frase. Porque, via de regra, toda palavra hebraica é indefinida. Então, se eu quero dizer cobra, basta falar nahash. Se eu quero dizer cavalo, basta dizer sus. Se eu quero dizer uma cobra qualquer, nahash. Ou se eu quero dizer um cavalo qualquer, basta dizer sus. Todavia, se eu quero agora falar sobre um cavalo específico, eu preciso prefixar a palavra cavalo, o artigo definido, que eu acabei de falar para vocês, que é a letra Re. Então, olha só como é que fica. Sus, cavalo, um cavalo qualquer. Rasus, o cavalo, aquele determinado cavalo. A regra geral do artigo definido, e isso é muito importante que a gente entenda, é o quê? É prefixar a letra Re com o patá e um dagueche na primeira consoante da raiz. Então, a regra geral do artigo definido é essa. É a letra Re com A, o apatá, e um dagueche na primeira consoante da raiz. Quando eu vejo isto daqui, eu estou diante de uma, certa forma, expressão, o cavalo. Tá bem? Vamos avançar aqui. Olhem só a diferença. Palavra sem o artigo definido é ela por ela mesma. Sus, um cavalo. Cavalo. Palavra com artigo definido. Rasus, o cavalo. Tá bem? Mais um exemplo. Nahash, palavra sem artigo. É cobra. Uma cobra qualquer. Nahash é a palavra com artigo. Aí é a cobra. É aquela cobra específica. Um exemplo em Gênesis 3:1. Olhem aqui a palavrinha a serpente. Nahash. Nahash. A serpente. E a última palavra. Olhem aqui. Sader. Artigo definido. Sader, campo. Tranquilo, né? Muito bem. Mais um exemplozinho em Gênesis 1:1. A última palavrinha, né, deste versículo, de parte deste versículo, também tem um artigo definido. Olhem só. Shamaim, céus. Em hebraico não existe céu. É sempre céus. Então, Shamaim, os céus. Por quê? Porque o artigo definido em hebraico, como eu falei para vocês no início, ele vai sempre concordar em gênero
e em número com o substantivo. A gente acabou de ver Ha-sus, o cavalo. Ha-nahashi, a cobra. Viram? Feminino, eu uso o artigo feminino. Com o cavalo, que é masculino, eu uso o artigo que é masculino. E agora, se eu tenho uma palavra que é plural, eu vou utilizar o artigo também no plural. Então, ha-shamayim, os céus. Simples assim, tá bom? Além dessa regra geral, gente, que é a que mais vai aparecer, vai ser a mais comum de todas, o artigo definido ele vai poder receber outras vocalizações, tá? Dependendo da primeira palavra, da primeira consoante da palavra. Então, olhem só. Antes de palavras que começam com ain, com aleph e com resh, ou seja, antes de palavras que começam com aleph, com ain e com resh, o artigo definido ele continua sendo a letra re, mas agora ele vai receber um patá, vai receber um kametz, e ele não vai precisar ser colocado nenhum dagueche na primeira consoante da raiz. Então, repetindo. Palavras que começam com aleph, com ain e com resh recebem o artigo definido ha, mas agora com o kametz. Vamos ver alguns exemplos. Olhem só. Eu tenho aqui a palavra or, que quer dizer luz. Então, basta colocar ha-or para se tornar a luz. Of, que é ave. Ha-of, a ave. Ha-que-é, firmamento. Para eu tornar o indefinido firmamento no firmamento mesmo, basta botar ha-que-é, o firmamento. Isso vai acontecer mais uma vez, porque palavras que começam com aleph, com ain e com resh vão sempre receber o artigo definido, que é a letra re. Segunda regrinha. Palavras que começam com re e com rete, o artigo definido vira ra, mas sem o dagueche na consoante que se segue. Vejam os exemplos. Heikal, templo. Ha-heikal, o templo. Ha-hosek, as trevas. Então, ha-heikal, ele recebeu o ra, por quê? Porque começa com re, né? E o re não vai receber nenhum dagueche. Ha-hoshek, também. O rete não vai receber nenhum dagueche. Última regrinha. Antes das palavras começadas com re, rete e ain, acompanhadas de um kametz, o artigo definido vira re. Vamos ver alguns exemplos, então. Re, Hakan, o sábio. Re, Ramon, a multidão. Re, Afá, o pó. Percebe que todas essas palavras, a primeira consoante é ou com ain com a, ou com re com a, ou com rete com a. Nesses casos, o artigo definido vira re. É o re com a vogal E, ok? Resumindo, a forma mais comum de aparecer o artigo definido na Bíblia será o ra com dagueche na primeira consoante da raiz. Mas também vocês poderão encontrar ra, né, o re com o kametz e o ré, ok? Muito bem. Se você gostou deste conteúdo, curta, comente e compartilhe com os seus amigos. Deus abençoe e até o próximo Hebraicamente.